Amigos, eu sou o Hugo e eu ajudo advogados a dominarem a prática em juizados especiais. Então, o tema de hoje é como defender os seus honorários nos juizados especiais. E por que eu separei esse tema para tratar com você hoje aqui? Porque não é raro eu escutar, eu ler algum comentário de alguém falando que os juizados não têm honorários de sucumbência, o que é um exagero, né? Não é exatamente isso, tá? Não é disso que a gente trata. Os juizados, eles têm uma regra especial de honorários de sucumbência. É certo que não é em qualquer situação que você tem honorários, mas você tem, sim, várias possibilidades de honorários, mas você precisa conhecê-las, né, com mais detalhe, justamente para você não cair em alguma situação em que você tenha seus honorários reduzidos ou você perca porque não soube discutir os honorários também. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Nos juizados você tem regras especiais de honorários e você precisa conhecer para não perder, não é porque você de fato tem algumas situações em que você não tem honorários, mas outras tantas parece que não tem, mas tem. E é isso que a gente tem para tratar hoje aqui, tá? Então, vamos lá. A primeira que eu quero deixar claro é que a gente não está tratando aqui dos honorários contratuais, tá? Os honorários contratuais são, você vai estabelecer como você quiser, né? De acordo com os preceitos da ética e da tabela da OAB, você vai estabelecer os seus honorários contratuais lá, né? E, logicamente, inclusive, você tem que ajustar seus honorários contratuais justamente já prevendo a hipótese de não haver honorários de sucumbência se seu processo tramitar apenas até a sentença, apenas em juizado, apenas no primeiro grau, tá? Mas, a rigor, não é disso que estamos tratando aqui. Estamos tratando dos honorários de sucumbência, muito embora honorários contratuais também sejam um tema muito interessante para juizados, porque é nos juizados que você vai cobrar seus honorários contratuais, se eventualmente você precisar, né, cobrar judicialmente o seu cliente. É nos juizados, está lá, é uma das hipóteses do artigo 275, inciso 2º do CPC de 73, que a gente já discutiu aqui, né, que continua surtindo efeitos para essa questão de fixação, de estabelecimento da competência dos juizados especiais. Mas estamos tratando aqui dos honorários de sucumbência. E sobre isso, né, primeira coisa que de fato, né, aparece no primeiro grau não tem honorários. Não tem custas e também não tem honorários. Mas tem uma exceção que é a litigância de má-fé. A litigância de má-fé, ela sujeita o litigante, o CPC sujeita o litigante de má-fé, não é somente a uma verba, né? A punição ela é composta de vários elementos, né? O litigante de má-fé paga as custas processuais, os honorários de advogado, paga multa e indenização para outra parte. Então, aí, na litigância de má-fé, estão incluídos os honorários, tá? Então, se eventualmente acontecer, né, lógico, cobre. Às vezes, o juiz também estabelece só multa, né? Quando ele constata a litigância de má-fé, ele estabelece uma multa e nada mais. Mas, a rigor, tá lá no CPC, artigo 81, né? Quem tiver uma memória melhor aí, para artigos do CPC, me avise. Mas eu acredito que artigo 81 é o que disciplina os elementos lá
das cominações por litigância de má-fé. Mas é isso, se acontecer, né, se o juiz constatar a litigância de má-fé nos juizados no primeiro grau, verifique lá, primeiro heads up aqui para vocês, né, primeira dica, verifique, o juiz tem que fixar também honorários de advogado na litigância de má-fé. Não é apenas fixar uma multa, porque a multa vai para outra parte, ok? Essa é uma exceção. Outra questão que você precisa estar atento falam, na execução não há multa. Artigo 55, desculpe. Na execução não há honorários também. Artigo 55 da Lei 9.099. Mas esse próprio artigo traz 3 exceções lá também. A litigância de má-fé, mais uma vez, tá? Ou se a execução tiver como base uma decisão que foi objeto de recurso inominado e esse recurso é improvido pela turma recursal. Ou seja, é a mesma regra normal, né, da fase de conhecimento. Né? Na fase de conhecimento, o recorrente vencido, ele paga honorários. Na execução, mesma coisa. Tá? Ou se a decisão for objeto de embargos do devedor e eles tenham sido improvidos também. Então, aí você já percebe que não é genericamente que na execução não tem honorários de sucumbência. Tá? Outra questão. O que é que... Mas, tá, você está falando de exceções aí e tal. Qual é a regra geral? A situação mais concreta de honorários nos juizados é justamente o recurso inominado que é improvido. Tá? Quem recebe honorários de sucumbência sempre é o advogado do recorrido. Sempre é isso aí. Né? O advogado do recorrente, ele recebe honorários? Não, exceto em caso de litigância de má-fé, constatado lá na fase recursal. Mas, em regra, quem paga honorários é o recorrente vencido. Por isso, quem recebe honorários, em regra, é o advogado do recorrido. Claro até aí? Outra questão, os honorários de sucumbência não se limitam ao teto dos juizados. É outra hipótese em que o teto dos juizados não limita alguma verba nos juizados. O que é que a gente tem? O valor da causa, ele é fixado no momento do ajuizamento da ação. É aí que você fixa o valor da causa e aí é quando o judiciário deve verificar, olha, o valor da causa está respeitado? Está. Pronto, competência do juizado fixada. Não há que se falar em renúncia ao excedente, porque não houve excedente até ali. Tudo que for acrescido depois, no curso do processo, vai ser executado no juizado e não vai ser alvo de renúncia, né? Aquela renúncia lá que a própria lei fala ao excesso do teto. Tá? Não é isso. Então você tem essa possibilidade. Então veja só, se você ajuizou a ação para cobrar o teto de 40 salários mínimos, os honorários vão incidir, né, na base de cálculo fixada lá, né, na condenação, no valor da condenação. Se houver a condenação, se você deu, né, se você entrou para ajuizar, se você ajuizou a ação para cobrar 40 salários mínimos, a sentença é de 40 salários mínimos mais juros e correção monetária e mais honorários que não se limitam ao teto. Onde é que eu acho isso, Hugo? Por exemplo, recurso em mandado de segurança 38884, que tramitou no STJ. Tá? Não é de um tribunal isolado, não é de um tribunal
quietinho lá. Não, é recurso em mandado de segurança que foi apreciado pelo próprio STJ. Então lá você vai ver. Tem outras decisões que eu até trouxe aqui em outro momento. Eu anotei, mas já... enfim, se eu lembrar aqui em algum momento até lá, eu falo aqui, tá? Mas esse aí uma das decisões do STJ que deixa bem claro que essas verbas não se limitam ao teto dos juizados. Nesse, por exemplo, foi a execução de multa processual de R$80 mil, né? Superior ao teto, superior ao valor discutido na ação, enfim, foi mantida pelo STJ, inclusive a execução nos juizados. Tá? Mas vamos lá, que a gente tem bastante coisa para tratar aqui. Então, né, basicamente, os honorários de sucumbência, eles são fixados no acórdão que aprecia o recurso inominado. E normalmente você tem algumas possibilidades, tá? Se o recurso é improvido, honorários para o advogado do recorrido, e também se o recurso não é conhecido, né? Porque tá lá na Lei 9.099 que o recorrente vencido paga honorários, custas e honorários. Mas também na hipótese de recurso não conhecido, o juiz da turma recursal deve fixar honorários, tá? Onde é que está isso, Hugo? Enunciado 122 do FONAGE. É lá que você vai buscar, né, a fundamentação de que, na verdade, o fato de você não conhecer o recurso também é na hipótese, né, você termina cobrando, obrigando o recorrente a pagar os honorários pelo princípio da causalidade. Um detalhe, normalmente, não é sempre, mas normalmente nessas hipóteses de recurso não conhecido, terminam fixando os honorários em valor pequeno, de 10%. É o que eu vejo acontecer na prática. Para mim não faz sentido, você apresentou suas contrarrazões do mesmo jeito. Aliás, outro detalhe que você tem que olhar os honorários do advogado do recorrido independem da apresentação de contrarrazões. O que é que muitos juízes discutiam, falavam antes? Que pelo fato do advogado não ter apresentado contrarrazões, não haveria por que estabelecer o pagamento de honorários de advogado, o que não faz nenhum sentido. Isso acontece ainda em alguns casos, tá? Isso acontece. Então fique atento, porque o que acontece é que isso não tem amparo na lei, não tem amparo na lei, e você vai constatar que tem um enunciado, o enunciado 96, que fala, né, a condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários independe da apresentação de contrarrazões pelo advogado da outra parte, tá? Esse é outro detalhe que você precisa conhecer para defender os seus honorários nos juizados. Agora vamos para a prática de detalhes, porque tudo isso que eu falei aqui até agora tá na lei, não é nada muito distante, né? Se você teve alguma curiosidade maior e buscou, você encontrou esses detalhes. Mas tem outras coisas que eu quero conversar com vocês aqui. Primeira coisa, você pode não saber se você é iniciante, mas uma prática muito comum os advogados eles fazem questão de fazer sustentação oral para garantir a fixação de honorários no valor máximo. Hugo, isso é verdade? Eu já vi, já reparei e isso de fato acontece, tá? Se você apresenta seu recurso nominado, às vezes
o valor dos honorários é fixado em 15%, 10%, enfim. E normalmente quando o advogado comparece para fazer a sustentação oral, os honorários são fixados no teto. Inclusive, e aí você vai me perguntar, Hugo, então você está dizendo para eu ir sustentar? Sim, não só por conta disso. A gente já falou aqui que é o seu momento de brilhar. É a hora que você tem a chance de ter a atenção máxima do juiz relator e dos outros juízes componentes da turma que vão julgar o seu recurso. É muito importante você estar ali, sobretudo agora que você não precisa se deslocar, não precisa, enfim, pegar trânsito, enfim, enfrentar todas as dificuldades que antes se tinha, né? Afinal, o isolamento social, ele não é só problemas também não, né? A gente sempre no desconforto, sempre na adversidade, tem algum detalhe que facilita a sua vida. Hoje, o problema faz parte da solução, que é, poxa, era complicado, né? Grandes cidades, se você estiver no Rio, Salvador, São Paulo, enfim, o deslocamento é complicado. Hoje você vai fazer a sua sustentação por videoconferência, tá? Sem maiores dificuldades. Como é que você vai fazer? Você vai se inscrever, vai participar da audiência do conforto do seu lar, se você quiser, ou do seu escritório, né? Então, com isso, né, eu estou sim estimulando você a fazer sustentação oral, tá? Professor, se meu cliente for justiça gratuita, ele paga honorários se ele recorrer? Freitas, você antecipou um ponto, mas vamos lá, vamos falar logo disso então. A justiça gratuita. A justiça gratuita é o seguinte: você recorre sem recolher nem custas nem honorários, tá? Como é que funciona na prática? Na prática, somente o recorrente vencido paga custas e honorários? Sim, mas o recorrente, em geral, ele antecipa as custas. Se ele é vencedor, né, se o seu recurso é provido, ele vai ter o direito de levantar as custas que ele antecipou. Isso é um detalhe que pouca gente fala. Pouca gente fala. É um procedimento que você vai fazer junto ao Tribunal de Justiça, que é o de ressarcimento dessas custas. Você vai lá buscar, porque você não tem a obrigação, você apenas antecipou as custas, mas como você foi vencedor, você tem o direito de receber de volta essas custas. Na prática, é isso aí. Mas os honorários, de fato, aí esse sim você só paga, no caso, você só entrega esse valor, só apresenta se o seu recurso de fato for improvido na turma recursal. Quando o seu cliente é beneficiário da justiça gratuita, o que acontece? Você nem antecipa as custas, muito menos os honorários, porque aí ninguém antecipa honorários também, e o seu recurso vai lá. Você só tem que lembrar de requerer a gratuidade da justiça, abrir um tópico logo no início lá, para você requerer a gratuidade da justiça. Assim, quem pegar o seu processo, o seu recurso para analisar, vai ver, beneficiário da justiça gratuita, vai mandar o recurso e o processo direto para a turma recursal. É assim que funciona. Então, não, ele não tem que pagar nem custas, nem honorários, mesmo que ele seja vencido no recurso, ele não tem que pagar honorários não. Agora, está lá no artigo 98 do CPC. O beneficiário da justiça gratuita, ele não está livre totalmente de pagar custas e honorários, não. Inclusive, a boa técnica estabelece que o juiz deve condenar o beneficiário da justiça gratuita ao pagamento das custas e os honorários. Isso está lá no artigo 98, parágrafo 2º do CPC.
algo, então ele vai pagar? Não. Na mesma decisão, o juiz vai fazer o quê? Vai suspender a exigibilidade dessa verba pelo prazo de 5 anos. Se dentro do prazo de 5 anos nada mudar, aí sim a obrigação se extingue. Mas se nesse prazo o advogado que seria credor dos honorários, provar que o beneficiário da justiça gratuita agora tem condição de pagar os honorários, ele vai executar esse valor. Então anota aí que eu duvido que você tenha esse hábito. Eu duvido. Mas isso está no CPC. Hugo, você está querendo me dizer que eu talvez tenha processos até 5 anos atrás que talvez eu tenha honorários a receber? Sim, é isso que eu estou falando. Então, já pesquise aí, já olha aí, vai lá no artigo 98, parágrafo 3º do CPC. Érica, essa não sabia. Érica, eu estou aqui para contar realmente detalhes que são obscuros, tá? Mas espero que você encontre aí algum processo antigo e aí você, se tiver condição, vai investigar a vida aí do seu devedor para ver se ele tem condição, para ver se a condição de pobreza dele já passou, né? De repente, você pode sim, E como é que você faz? Você vai provar, você apresenta provas de que a parte, né, agora tem condição de pagar os honorários e você cobra seus honorários lá no juizado mesmo, tá? No bojo do processo. Esse é um detalhe que pouca gente percebe também. Mas o quê? O que é que a gente tem para falar? Sim, um detalhe grande que é a base de cálculo, né? A base de cálculo você também deve ficar atento. Na hora que o juiz fixar os honorários, a base de cálculo é o valor da condenação ou o valor da causa. Quando é um, quando é outro? Simples. Se tem condenação expressa em pecúnia, é valor da condenação. Tá? Então, uma indenização por dano moral, por dano material, você soma e aquilo ali vira a base de cálculo para os seus honorários. Mas, se eventualmente você estiver diante de um processo em que a sentença só estabelece uma obrigação de fazer, por exemplo, aí é o valor da causa que fixa os seus honorários. Então, muito planejamento na hora de fixar o valor da causa em seus processos. Muito planejamento. Tá? Se seu cliente não tem o perfil de beneficiário da justiça gratuita, não coloca o valor da causa muito alto, porque lá na frente, se você precisar recorrer, você pode ter um obstáculo, que as custas são fixadas com base no valor da causa e os honorários da outra, e os honorários também. Agora, se você está diante, né, seu cliente é claramente uma pessoa pobre, não tenha receio de fixar o valor da causa alto, porque isso pode terminar revertendo em honorários para você, porque maior a base de cálculo, mais honorários, tá? Mas aí você precisa realmente ter um jogo de cintura, sensatez, equilíbrio, justamente para saber que na hora de recorrer também isso pode terminar virando um risco para você. Então, tenha parcimônia aí na aplicação dessa orientação. Então é isso, né? A sustentação oral é uma coisa que costuma também estabelecer honorários em valor superior. Tá? Isso está na prática, no dia a dia você vê isso. Assista algumas sessões da turma e você vai ver, né, que isso aparece com frequência. Ok? O que mais temos para falar? Sim, logicamente, na sustentação oral, não custa você lembrar o juiz, de fazer, né, de fixar os seus honorários. Às vezes, ele esquece ou ele
pegou um modelo lá que estava com um percentual de 10%, quando, né, deveria ser 20%, óbvio. Então, preste muita atenção nisso. Um detalhe muito, muito, muito importante, também que está no CPC, é a compensação de honorários. Tá? Agora eu preciso da sua concentração aqui. Até o CPC antigo, né, o de 73, havia o Instituto da Compensação de Honorários, que era um grande erro. O que é que era isso? Os honorários pertencem ao advogado. Os honorários sempre... Ah, desculpe, alguém tinha perguntado aqui e eu realmente pulei essa pergunta. Quanto tempo para sustentação oral? Vai depender do regimento interno do seu estado. Na Bahia, que eu sei de cor, são 5 minutos para recorrente e recorrido, para cada parte. Tá? São 5 minutos. É o que está no regimento interno, mas isso pode variar. Isso pode variar, porque isso não está na lei, isso vai estar no regimento interno. Então, talvez, no seu estado, você tenha um prazo diferente. O que é que eu recomendo? Busca o regimento interno do seu tribunal e o específico do sistema dos juizados do seu estado, porque pode haver um regimento específico para os juizados, certo? O ideal é que tenha, inclusive. Então, lá, de repente, você tem prazo diferente de um e de outro. Mas eu estava falando da compensação de honorários. Isso a gente vê com frequência. Com frequência isso acontece. Acontecia, chego lá, com relação ao CPC antigo, você tinha o Instituto da Compensação de Honorários. Quando você tinha sucumbência recíproca, você tinha o quê? Os honorários de um anulavam os honorários de outro. Quer dizer, quem é o vencedor... Desculpe, quem é que perde reciprocamente no recurso são as partes. O honorário pertence ao advogado, então, equivocadamente, o CPC estabelecia a compensação dos honorários. Ora, o advogado não tem nada a ver com o direito do cliente. O direito dele é uma coisa, os honorários são outra. O direito do cliente está lá, sendo discutido no processo, e os honorários são fixados para o advogado. Ok. O CPC de 2015 modificou, né, isso e estabeleceu que é vedada a compensação de honorários no caso de sucumbência recíproca. É vedada. Está textualmente, bem grande, escrito no CPC, que não pode haver a compensação de honorários no caso de sucumbência recíproca. O que é sucumbência recíproca, Hugo? As partes são vencedor e vencido um do outro, tá? Então, sucumbência parcial, se o recurso tinha um valor muito grande e você sucumbe só em parte, então você tem uma sucumbência recíproca. Mas nos juizados, a situação mais comum é a seguinte. Você está ali, você recorreu e a outra parte recorreu também. Os dois têm recursos improvidos. O que é que acontece? Ainda hoje, o juiz não fixa honorários de sucumbência porque ele diz que um anulou o outro. Mas está no CPC que isso não pode acontecer. Nesses casos, o que tem que acontecer é o recurso do autor foi improvido, o autor tem que pagar honorários ao advogado do réu. O recurso do réu foi improvido, o réu tem que pagar honorários ao advogado do autor. E pronto. Eles tiveram seus recursos improvidos, fato, e cada um vai pagar honorários um para o outro. Então fique atento, porque ainda hoje, eu vejo isso acontecer na prática, tá? Na hora lá do julgamento, o que é que se estabelece? Olha, não deixo de fixar honorários ante a sucumbência recíproca. Opa, mas não teve sucumbência recíproca, mas isso não dá direito à compensação de honorários. Isso é outro detalhe que você precisa estar atento. Está lá no CPC, bem claro,
Aí agora eu não me lembro o artigo do CPC, mas está no artigo do CPC dos honorários lá, sem dificuldade para você encontrar, tá? 88, 89, por aí. Então, esse é um grande detalhe. Isso acontece ainda, tá? Não tem condição de se manter dessa forma. Então, é importante que você verifique isso e aí você vai, se por acaso acontecer no seu processo isso, você vai apresentar essas razões. Está lá no CPC bem claro para você qual é a posição, né? A posição não, qual é a norma estabelecida de que não pode haver compensação de honorários na sucumbência recíproca. Ok? Nesse caso da sucumbência recíproca, inclusive, eu lembro que eu já conversei com um aluno, não lembro se ele era aluno ou seguidor, que ele recebeu uma sentença de indenização por negativação indevida, o valor de R$5.000. Não é o maior dos valores, também não é o pior deles, tá? E ele estava sem saber se recorria. E aí eu falei para ele, ó, eu não vou decidir por você, mas eu vou te apresentar quais são as possibilidades que você tem aqui, né? Você recorre e você tem a chance de majorar esse valor, né, para 8, 10 mil. Mas, se o valor for mantido, isso porque a outra parte já tinha recorrido, tá? A outra parte já tinha recorrido para excluir ou diminuir o valor. E ele ficou sem saber se fazia ou não. E qual é o grande detalhe aqui? É que se você cair numa turma que continua seguindo essa prática de sucumbência recíproca e compensação dos honorários, quando você recorre, você abre para você o risco de você perder os seus honorários caso o juiz mantenha o valor da indenização. Sabe por quê? Justamente se você percebe que está num patamar adequado à indenização, às vezes convém você não recorrer. Às vezes convém não recorrer, porque aí você evita esse risco. Isso tem diminuído, né? Tenho visto julgados já que fogem, né? que não fazem mais a compensação dos honorários, mas se você estiver, né, se no seu estado há essa prática, preste atenção para você ponderar aí se é o caso de você não recorrer, para não correr o risco de ter compensação dos honorários caso a indenização seja mantida. Em que momento podemos solicitar a sustentação oral? Nívia, normalmente, não sei de que parte do país você está falando, normalmente você tem o seu momento de pedir, de requerer a sustentação é quando o processo entra na pauta. Normalmente esse aí é o momento que você tem. Eu não sei, né, de que parte do país você está falando, mas em regra, né, o momento é a inclusão do recurso em pauta, é o que abre para você o prazo para você requerer a sustentação oral. Salvador, ok, né? Foi incluído em pauta, você tem o seu, começa o seu prazo para você requerer a sua sustentação oral, tá? Aí, tranquilamente, pode ficar tranquilo enquanto a isso. Agora, é conta da inclusão mesmo, tá? Não é nem da sua intimação, não. Ele tá lá na pauta, você já corre e já pede a sustentação. Ok, amigos? Foi um prazer estar com vocês. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.